Olá, seja muito bem-vindo a esse programa novo aqui no YouTube, o Café com Business Talk Show, nosso episódio inaugural. Eu quero te desejar as boas-vindas a esse novo programa. Esse que é um programa criado para você. Você que é empreendedor, empresário, você que tem interesse em se desenvolver e capacitar cada vez mais em negócios, em finanças, você que quer aprender um pouco mais também a respeito de espiritualidade. Todos esses temas nós vamos trazer aqui no Café com Business. Esse programa acontece todas as terças-feiras aqui no nosso canal no YouTube. Se você não nos segue ainda, então esse é o teu momento. Já ativa a notificação, já ativa o sininho, já se inscreve no nosso canal também. Muito prazer, eu sou o Diego Palacinha, sou diretor e sócio da Donai Business, a empresa que está por trás desse programa. Quero apresentar para você o meu sócio Thalisson, que está aqui comigo. Prazer, eu sou o Thalisson Alcântara, sou sócio e cofundador da Donai Business, juntamente com o nosso sócio Diego. Maravilha! E hoje no nosso episódio inaugural, a gente convidou uma pessoa muito especial para estar aqui. Ele é um amigo querido, ele que está sempre conosco aqui no nosso estúdio da Donai Business, na nossa empresa. Ele que traz consigo uma missão mega importante. Esse cara que é um fenômeno, ele traz muito conteúdo nas redes sociais dele. Nós queremos hoje honrar ele aqui conosco e por isso ele é o primeiro convidado nesse episódio inaugural. Senhoras e senhores, com vocês... Josué Richard, nosso grande amigo, tudo bem, cara? Como você tá? Meu amigo, beleza? Prazer, pessoal, meu nome é Josué Richard, estou aqui para cooperar com vocês e vai ser bênção, né? Eu sou evangelista, para quem não me conhece nas redes sociais, vai me conhecer agora, sou evangelista, já sou ordenado há quase 10 anos. 10 anos de ordenação já, legal. Graças a Deus. Ano que vem vai completar, olha, eu lembrei disso agora. 10 anos de ordenação e espero cooperar hoje falando sobre a espiritualidade e as partes das finanças, né? Nós vamos falar sobre isso e vai ser um momento muito gratificante para mim. Aliás, né, eu me torno padrinho, né? Primeiro episódio, tô padrinhando o programa. E seja bem-vindo, né? Eu espero... cooperar de uma forma que traga para esse público uma mudança, uma metanoia, mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, porque é isso que importa. É você mudar os seus pensamentos, e mudando os seus pensamentos, você muda todo o resto. Maravilha, meu amigo, sensacional. Olha só, e para você que está chegando aqui agora nesse episódio inaugural, já aproveita e segue o Josué nas redes sociais dele. O Instagram dele vai aparecer na tela e também está aqui na nossa legenda do vídeo, tá legal? Bom, para a gente começar, Josué, eu quero muito, primeiramente, te agradecer por você estar aqui, né? É uma honra receber você aqui, tanto para mim quanto para o Thalisson. E realmente eu estou muito feliz que a gente vai começar a falar, né, justamente contigo. A gente já tinha, enfim, recebido essa mensagem, né, através de você, quanto isso daqui era uma missão para nós, então é muito bom ter você aqui. Queria começar com uma pergunta muito simples. Quem é Josué Richard? Bom, Josué Richard é um homem de Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que enaltecer, exaltar o nome do Senhor, porque eu não chegaria aqui se não fosse o Senhor. Né? Hoje está se cumprindo uma promessa, vocês estão sendo um canal, não só eu sou um canal de Deus para a vida de vocês, essa empresa, para a Donai, para esse projeto novo, né? Mas é uma promessa de Deus que está se cumprindo. Deus usou alguns vasos, alguns amigos que eu vou citar aqui o nome, que eu acredito que eles vão estar aí assistindo e vão ver, que eu quero honrá-los, porque o profeta tem que ser honrado. O profeta que falou, ele tem que ser falado para ele que a palavra se cumpriu, né? Para que ele sinta também, se sinta edificado, porque esse dom, ele edifica a quem fala, a quem leva a mensagem, né? Quem está falando e para quem está ouvindo. Então, a Fernanda, a Luana, o esposo da Luana, que é o pastor Marcos, o Rair, foram homens e mulheres de Deus que falaram para mim que o Senhor ia me levar a podcasts, que o Senhor ia me fazer participar, não só participar, cooperar com esses podcasts e que isso seria bênção. Né? Eu me lembro até de uma outra moça também chamada Rai, ela deve estar ouvindo aí também, ela falou uma vez que me via até falou, Jô, futuramente eu vejo você no podcast com a Fernanda Brum. Eu vejo você participando do podcast com ela. Então, assim, tudo isso é para honrar e glória do nome do Senhor. Então, eu sou um homem de Deus, quero honrar o Senhor por tudo que Ele tem feito. E sou filho, estou solteiro, hoje é dia dos namorados, hein? Primeiro episódio, já começamos no dia dos namorados. Então, eu quero agradecer ao Senhor, né? Sou filho, sou evangelista, um homem de Deus.
faço a obra de Deus com muito carinho, com muito amor, já tenho um tempo de experiência, desde que descobri o meu chamado, né? Isso já vem sendo trabalhado em mim desde a minha infância. Mas eu acredito que de uns 10 anos para cá, a coisa se intensificou. Né? Houve também eu adquiri essa consciência, porque tudo vem da nossa mente, né? A gente tem que ter a consciência. Então, a partir do momento que eu adquiri essa consciência de quem eu era, um evangelista, um pregador da palavra, foi onde a minha vida começou a se estruturar. Comecei a estruturar aquilo que eu precisava estruturar na minha vida. Então, esse sou eu, né? Quero sempre servir, né? Uma coisa que eu quero deixar para você refletir. Eu, Josué, não quero ser visto, eu quero servir. E servir é mais importante que serviço, porque a consequência do serviço é ser visto. Com certeza, cara, muito bom mesmo. E assim, eu acho que uma coisa que é legal a gente até comentar, né, Thaleson, aqui, para todo o público que nos assiste, tá? Você trouxe duas palavras aí que são muito importantes, Sim. mas talvez nem todos os empreendedores, empresários ou outras pessoas que estejam assistindo vão saber identificar. Explica pra gente, José, o que é um profeta e o que é um evangelista? Qual que é a diferença entre eles, por exemplo? Olha, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante, fala sobre os ministérios que são entregues à igreja, né? Então lá está escrito que Jesus foi e deu dons aos homens. Ele entregou aos homens dons ministeriais. Então, dentre esses dons, Diego, a gente tem o apostolado, profético, pastoral, evangelístico e o mestre. Né? São 5 dons que adornam, que são dons para servir a noiva de Cristo. Então, dentro desses dons, eu acredito, Josué, tenho essa teoria comigo, devido aos estudos, né? Sou teólogo também, viu, gente? E estudando a palavra de Deus, eu entendo que Deus não dá apenas um dom ministerial para uma pessoa. Ele pode dar, ele vai dar conforme aquilo que ele acha que ele tem que dar. Tem pessoas que não são apenas profetas, são evangelistas também, são pastores também, né? Eu não acredito que uma pessoa vai ter todos os dons. Vamos supor, eu não acredito que o Diego, Deus vai dar todos os dons. Porque os dons, eles não são uma questão de luxo, uma questão de ego, né? Porque tem pessoas que querem poder, né? Então, assim, tem pessoas que querem que o ego delas seja inflado. Então, eu acredito que Deus vai dar segundo a capacidade que Ele acha que Ele vai te capacitar. Então, se Ele acha que Ele vai te dar mais de um ministério, Ele vai te dar mais de um ministério. No Antigo Testamento, a gente tem a história de Samuel. Samuel, profeta Samuel, ele era profeta, ele era juiz, ele era sacerdote. Foi o último juiz de Israel. E ele exerceu essas 3 funções, mas a gente conhece ele mais como profeta Samuel. Legal. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que saiu da boca dele caíram por terra. Então, a diferença do profético para o evangelista é que o profeta ele vinha edificar, consolar e exortar a igreja. E aí, dentro dos dons proféticos, Diego, Thaleson, ele exorta, ele consola. E quando eu falo exortação, tem gente que acha que Deus não expõe certos tipos de assuntos que são polêmicos, né? E Deus expõe. A gente viu aí, recentemente, Deus usando a querida pastora Helena Raquel, que eu acredito no ministério feminino. Eu acredito que os ministérios não são apenas para o homem, quando a gente fala de gênero, né? Gênero masculino. Mas eu acredito que o ministério também pode ser dado às mulheres. Que no Novo Testamento, as filhas de Filipe, o evangelista, as filhas dele eram profetas. Eram 3 donzelas, que a Bíblia fala, e elas eram profetisas. Legal. Então eu não acredito só que o homem, né, ele recebeu esses ministérios. Eu acredito que as mulheres podem ser participantes. E eu cresci no círculo de oração com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias. Então isso me influenciou muito. E o profeta, ele vem denunciar. E as pessoas acham que é uma denúncia soft, é uma coisa que não vai doer. Não, vai doer. Aonde que está escrito na Bíblia que Deus não expõe pecado? Deus expõe, tem que expor. O que a Helena Raquel fez é de suma importância, porque nós precisamos denunciar. Eu tenho muitas mulheres que muitas das vezes me procuram, e eu, com a ajuda de outras irmãs e irmãos, que me ajudam a aconselhar essas mulheres que estão passando por abuso e os seus pastores não estão tendo atitude. Então, esse é o papel do profeta. É denunciar, tem que ter coragem, porque tem muita gente que quer ser profeta, mas na hora do vamos ver. Agora, o evangelista, ele é um homem que
leva a palavra de Deus. Geralmente o evangelista ele não fica dentro da igreja, ele prega muito fora, que é o meu caso, né? Recentemente eu voltei de Lisboa, eu estava em Portugal, fui para a Europa, que é outra promessa também, vocês acompanharam, né? E eu tive ali experiências maravilhosas com relação ao evangelho, e eu pude evangelizar, eu pude levar a palavra. Então o evangelista ele leva a mensagem, né? Ele leva a palavra de Deus. O evangelista prega, o evangelista é o famoso pregador itinerante. É o itinerante. E ele ajuda muitos pastores, porque o evangelista vai, colhe as almas, coloca dentro da igreja e fala, pastor, agora você cuida. Agora você cuida. Então essa daí é a diferença. E eu lido bem com esses dois ministérios. Eu acredito fortemente que eu fui chamado como evangelista, sou também um profeta e faço isso com muito amor. E por que eu não acredito que Deus daria todos os ministérios para uma pessoa só? Porque é muita responsabilidade. Sim. Né? Outro detalhe, o evangelista lida muito, Thaleson, com a parte de libertação. O evangelista trabalha muito com libertação, o evangelista ora muito por libertação, é uma das nuances ali do ministério. Que legal, que bacana. E você explicando isso me veio à mente uma explicação muito bacana que eu tive lá no Carisma, né? Para quem não conhece, pessoal, o Carisma é um seminário teológico e eu tive a oportunidade de estudar um pouco de teologia também, assim como nosso amigo Josué. E aí ele ensina sobre essa parte dos cinco dons ministeriais de uma forma muito didática, né? Então ele fala assim, olha, você faz assim com a sua mão, né? Então você tem o profeta, que é aquele que aponta a direção. Você tem o evangelista, que é o único que chega em lugares que os outros não conseguem chegar. Isso. Você tem o pastor, que é aquele que faz uma aliança com a comunidade. E você tem o mestre, que é o que ensina e também é o menor de todos. E o apóstolo é o único que consegue, né, flutuar aqui entre todos os outros, cara. Eu nunca mais esqueci disso. E aí você trouxe essa explicação e veio essa... É isso mesmo, Diego, exatamente isso. Nessa visão, é uma visão muito bonita que a Batista Lagoinha tem, né? Eu acho muito bonita essa forma de ensinar, porque nós temos que levar de forma prática. Não adianta... Eu sou teólogo, eu poderia aqui citar teorias e falar, mas o que isso vai edificar? Não vai trazer edificação. É lógico que num assunto mais técnico a gente usa todo o conhecimento que adquiriu. Mas como nós estamos falando para todo tipo de pessoa e público, né, desde o mais leigo até o mais sábio, nós temos que simplificar isso. As pessoas tem muitas pessoas que me procuram perguntando a diferença. Como que é o profético? Como que o profético funciona? Eu já nasci com dons. Eu, desde a infância, Deus ele pode nos dar, ao longo da nossa trajetória, dons espirituais. Certo. Com a busca, com o jejum, com a oração, mas o Senhor me deu, eu já nasci. Então, conforme eu fui me entendendo como ser humano, eu fui aprendendo a lidar com sonhos proféticos, visões. Com 9 anos de idade, o Senhor, com 8 para 9 anos de idade, o Senhor me deu o dom da revelação, que é o famoso dom da visão. Revelação, visão profética, é a mesma coisa, tá? Para você que está em casa, que às vezes se confunde com as pessoas falando teorias aí, é o mesmo, são palavras sinônimas, são todas parecidas. Então, o Senhor me deu o dom da revelação, o dom da visão, e eu passei a ver o reino espiritual como ele é, conforme a vontade de Deus. Então, eu posso estar aqui, de repente Deus me dá uma visão, eu posso estar na rua, já aconteceu de eu ir em restaurante, em mercado, todo tipo de lugar, e o Senhor me usar para falar com alguém. Uma vez o Senhor me permitiu, Thaleson, me perder dentro do hospital. Eu me perdi no corredor do hospital, fui parar no almoxerifado, não sei como isso aconteceu, eu fui andando, e eu fui me perdendo ali no corredor. Aí, de repente, a moça saiu e falou, você está aqui no almoxerifado. Aí o Senhor me deu uma mensagem para ela. Olha isso. O Senhor me deu uma palavra, nunca mais a vi. Como já aconteceu comigo também, de eu estar dentro do ônibus, uma profeta entrar, passou, eu lembro até hoje, ela passou o passe dela ali, né? E veio na minha direção. Eu falei, ela vai falar comigo. E eu estava falando com Deus no caminho, e ela falou, faz 8 minutos que você falou com Deus isso. Olha. Eu só entrei no ônibus para falar com você e foi embora. Nossa. Ela apertou ali o sinal. O sinal e desceu. Desceu. Nunca mais eu vi aquela mulher. Nunca mais. Que legal, hein? Que legal. Show de bola. Agora, uma coisa curiosa, né, o Josué? Vamos falar um pouquinho da sua história, né?
Você traz que você já trouxe, você já veio ao mundo, né? Já nasceu com alguns dons e tudo mais. Quando na sua infância, por exemplo, você percebeu que você tinha alguma coisa de diferente, que você tinha talvez ali né, um dom, quando que isso se apresentou na sua vida? Como que foi essa experiência inicial? Você lembra o episódio? Olha, eu me lembro sim. Eu lembro que a minha mãe inclusive vai estar assistindo, um beijo, mãe, pai, não está aí assistindo depois. Eu me lembro de um episódio, Thalisson, que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu tive um sonho. Então, assim, eu tinha muitos sonhos. Eu comecei isso, com sonhos proféticos, tá? Eu tenho essa teoria, estudando a mente humana, estudando um pouco da área da psicologia, dentro da questão dos sonhos, a neurociência. Eu fui pesquisar, eu fui mais a fundo no assunto. E eu cheguei à seguinte conclusão, que existem 3 tipos de sonho. Os sonhos naturais, que é, vamos supor, tudo aqui que a gente está fazendo aqui, e de noite eu sonho com isso, é um sonho natural. Os sonhos dados por Deus e os sonhos que o diabo consegue infiltrar-se no sonho. Porque o sonho, ele pode ser natural e espiritual. E quando ele é espiritual, Satanás se apresenta e Deus se apresenta no sonho. Eles podem se apresentar, né? E eu me lembro que na infância eu tinha muitos sonhos e eles aconteciam. Tudo que eu sonhava acontecia. E eu me lembro de um episódio que eu cheguei na minha mãe, tá? Eu falei, mãe, eu sonhei com um irmão do meu pai, que faleceu já, né, há muitos anos. E eu falei para ela, mãe, olha, eu sonhei que o tio quebrava o dente. E eu olhava na boca dele e o sangue, ao invés de escorrer para fora da boca, ele escorria para dentro. Mas era muito sangue. Saía muito sangue dentro da boca dele e eu via muito sangue ele engolindo. E o meu tio faleceu de cirrose. Nossa. Então é uma enfermidade, né, que estoura os órgãos por dentro, o sangue se espalha. Então realmente aquilo que eu sonhei aconteceu. Então dali em diante a minha mãe começou a me doutrinar dentro da palavra, né, que eu sou a 3ª geração de evangélicos. É uma curiosidade da minha vida, né? Pra vocês saberem. Eu sou a 3ª geração de evangélicos da minha família. Que legal. E aí minha mãe veio me doutrinando, a minha avó. Eu nasci num lar de profetas. A minha mãe é profeta, a minha avó é profeta, minhas 2 tias são profetas. Meu pai tem sonho revelado, sonho profético, e minha família vem desse movimento profético. Mas uma coisa linda que eu vi sempre dentro da minha família, Diego, eu nunca vi a minha família tentando provar que era profeta. Legal. Eu nunca ouvi minha mãe tentando falar para alguém, olha, eu sou profeta. Que hoje a gente vê muito isso, viu, gente? Profeta que é profeta não prova que é profeta. Ele é. Aonde ele chega, vão saber que ele é profeta. Entendeu? Então, assim, eu cresci com essa doutrinação, minha mãe ensinando, olha, você nunca vai precisar se apresentar. Apenas seja, apenas entregue a mensagem de Deus. Então, ela começou a me ensinar, ó, quando Deus mandar você falar, você chega e fale assim diz o Senhor. E fale a mensagem do jeito que ela vier para você. Você expressa ela com fidelidade. Né? Então, voltando ao assunto dos sonhos, eu comecei a entender que eu era profeta. Então, todo aniversário, minha mãe falava, filho, você é profeta. Você é fruto de profecia e profeta. E o seu nome também, meu nome, foi escolhido por Deus. Minha mãe teve um sonho. Nesse sonho, um anjo chegava a ela e falava, olha, você vai ter um filho homem e esse menino vai se chamar Josué. Deus manda você colocar o nome dele de Josué. E ele vai ser um grande profeta. Então, assim, eu fui aprendendo a lidar, a entender. Porque como que eu sei que um sonho... Porque você perguntou do sinal, então o sinal vem através do sonho. E aí minha mãe começou a me ensinar o que era um sonho revelado, o que era um sonho vindo do inimigo e o que era um sonho natural. Então eu cresci aprendendo, gente, a entender como que funcionava esse campo dos sonhos. Porque a nossa consciência fala com a gente através de sonhos. Mas Deus fala, e já teve momentos que eu tive que orar. Eu me lembro de uma vez, um certo momento da minha infância, foi mais ou menos com 7 anos de idade, eu estava tendo muito pesadelo aquele ano. Muito pesadelo, Thales. Muito pesadelos. E eu não falava para minha mãe. Então eu tinha pesadelos e eu já tinha visões. Nessa época eu já estava começando a ver vulto, eu sentia a presença de demônios, eu via anjo passando assim e me assustava. Né? A minha visão abriu mesmo com 8 anos, aí eu comecei a ver de forma nítida. E eu me lembro que eu não
não falava para minha mãe, eu não contava para ela, mas eu morria de medo na hora de dormir, porque podia estar o calor que fosse. Eu colocava o cobertor em cima da cabeça porque eu sentia uma mão que vinha alguém tocar em mim. Não era alguém da parte de Deus, não era um anjo, era um demônio. Então, os demônios sabem que uma criança, seja que idade for, que a pessoa vê eles. Os demônios têm essa consciência, os anjos também. Entendi. Quando a nossa visão é aberta, seja em sonhos ou a visão, o dom da visão, vem sobre nós, o reino espiritual sabe que a gente vê eles. Isso é uma curiosidade muito legal. E aí, minha mãe começou a me ensinar e foi onde eu comecei a aprender. E hoje eu sei que existem sonhos naturais e sonhos proféticos, visões, né? E aí eu me lembro que, com 7 anos de idade, essa profeta chegou e colocou as mãos sobre as minhas costas e ela começou a orar e repreender. Senhor, eu repreendo essa perseguição espiritual sobre a vida dele. E ela falou para minha mãe, irmã, o seu filho é profeta e ele vê muitas coisas em sonho e ele está tendo muita perturbação em sonho. Então foi revelado isso, essa irmã, ela orou dali em diante, né? E tem uma curiosidade que com 20, eu já estava porque eu ainda sou jovem, né? Mas assim, lá no começo dos 20, quando revelava a idade, eu não vou falar a minha idade não, mas lá no começo dos 20, eu me lembro que eu passei, porque eu ainda tinha medo, porque eu via. Então tinha espíritos malignos que vinham me afrontar de madrugada, eu tinha sonhos muito perturbadores, e o diabo sempre vinha me pôr medo. E eu lembro o dia que eu decidi enfrentar esse medo com relação aos sonhos. Esse dia aí foi forte. Porque a noite toda eu vi demônios, eu via demônios diferenciados, e eu repreendia, expulsava eles, e eu fui orando, até que chegou o momento da madrugada, Diego, que eu estava tão cansado, porque a gente sai virtude da gente, né? Sai força, energia. E eu falei, Deus, eu estou cansado, eu não consigo mais expulsar. Passou 5 minutos, a minha mãe levantou e disse, você orou para Deus, pediu para mim acordar para vir aqui orar para você? Eu falei, orei. Como que a senhora sabe que eu sonhei? O senhor falou para mim vir aqui. Olha. Aí minha mãe colocou as mãos sobre a minha cabeça, orou, né? Eu estou sentindo até a presença de Deus aqui falando, estou sentindo Deus aqui forte mesmo. Ela orou e eu voltei a dormir, repreendi e nunca mais Satanás me veio me perturbar isso. Nunca mais eu tive esse tipo de perturbação. Incrível, hein? Incrível. Show de bola. Vamos lá. Nosso amigo José, você já chegou em muitos lugares, conheceu muitas pessoas e levou também a palavra e levou a promessa para essas pessoas. E essas pessoas hoje, elas falam para você referente o que Deus já entregou na vida dessas pessoas, eles te retribuem com, Josué, isso aconteceu graças ao que você chegou, a que você falou para mim. Já, sim, tá, isso já aconteceu. É muito boa essa pergunta, né? Se já vieram testificar das profecias, revelações. Olha, tem muitas pessoas que vêm, Diego, testificar, mas tem muita gente que não vem. Mas assim, eu não me importo, porque aquilo que eu falei, eu quero servir, não ser visto. Sim. Mas eu sei que muitas pessoas já foram alvo de revelações, profecias, que Deus me deu, sonhos revelados, que eu cheguei na pessoa e disse, olha, eu vi isso. E essas pessoas foram muito abençoadas. E elas algumas não vieram testificar, mas outras vieram testificar. E um dos casos que me assustou, foi da cura de câncer. O Senhor me usou para falar com o Senhor, e eu vou até assim detalhar um pouco, né, esse caso, que foi um caso muito assim, foi algo assim tão profundo, tão específico. Eu estava um dia no lar pregando a palavra, porque aonde Deus manda a gente vai. Eu vou em casa, favela, do Alphaville à favela. Comigo não tem esse negócio, né, gente? Eu vou tendo condições de chegar e voltar, eu vou, não tem problema. E eu gosto muito de ir em lares. Deus tem essa peculiaridade com o meu ministério, tá? Então eu vou muito em casas, famílias gostam de me receber. Isso também é resultado de revelação. Porque eu sei, quando eu tive depressão, o Senhor me revelou que eu iria visitar muitas casas, que eu iria cuidar de muitas famílias. Então esse contato é muito forte. Então, e assim como vocês permitiram eu entrar na casa de vocês, na família, né? O Senhor me permite entrar em lares, fazer culto, fazer campanha. Então eu tenho esse trabalho, que é
é algo específico do meu ministério. E, especificamente, um dia eu pregando, né, em um lar que eu fui convidado para ir, era uma campanha. Eu me lembro que essa casa, muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas, inclusive um casal de amigos da Tastino, Nelson, Adriana, beijo para vocês. E eles foram muito abençoados esse dia, que o Senhor me usou para falar que eles iriam viajar. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham. Aí que eu gosto. É aí que realmente você fala, não, esse cara é profeta. Porque, primeiro, ele não sabia, segundo, não tinha condição nenhuma. E aí eu falei para eles, olha, até a mala vai ser nova. Olha. Eu vejo as malas de rodinha de virar para lá e para cá, e vocês vão fazer uma viagem, Deus vai abençoar. Eles estavam, assim, passando por uma fase financeira bem apertada. E, de repente, Deus cuidou. Uau, Eles foram viajar para Gramado. Nossa, Uau. Que top. Show de Né? bola. Foi coisa linda. Show de bola. E aí foi assim tão tremendo que esse dia eu lembro desse senhor, Deus me usou para falar com ele, e eu lembro que o Senhor me mostrava do tamanho de era assim, o tamanho de um limão pequeno. Eu via o tumor na próstata dele. O Senhor me mostrou em visão, e aí o Senhor falou assim, eu vou usar a medicina e eu vou confundir a medicina. Chama ele. Aí eu chamei ele e falei, o senhor está aqui com quem? Cadê? Tem algum parente do senhor? Aí a filha dele falou, eu sou filha dele. Eu falei, fica aqui do lado dele. Eu tenho uma boa nova e uma boa e uma má notícia para você. Ele falou, comece pela má. Eu falei, a má notícia é que você está com câncer. Assim, porque eu vou falar uma coisa, Diego e Thalisson, o profeta, ele não tem que enrolar para falar. O profeta de verdade tem que enrolar. Mesmo que vá doer na pessoa, ele não tem que enrolar, ele só tem que saber levar a mensagem. Ele tem que saber como vai falar. Se Deus falar, tenha cautela para falar, tem que ter cautela. Porque nem tudo a gente fala. Por exemplo, pecado. Eu não posso expor você aqui e falar, eu tenho que chamar você e uma testemunha e falar, olha, Deus me mostrou que está acontecendo isso, 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 isso. O senhor está com um tumor maligno e esse tumor, o senhor tem que ir rápido para a medicina porque o senhor vai morrer. Senão o senhor vai vir senão o senhor vai morrer. E aí eu falei para a filha dele, choraram, eu falei, olha, mas a boa notícia, agora olha aqui para mim, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que Deus vai confundir a medicina. Deus vai permitir você passar de cirurgia, Deus vai permitir os médicos te examinarem, te darem um laudo e Deus vai confundir esse laudo. Uau. E aí o tempo passou, entreguei, que o profeta entrega e fica em paz. Entreguei, o tempo passou, onde eu estava comendo um cachorro quente, de repente recebi uma ligação, ela ligando, meu Deus, mas o que será que está acontecendo? Eu nem lembrava dessa profecia. E aí eu atendi, ela disse, profeta, você está aí? Eu falei, tô. Você está sentado? Eu falei, tô sentado. Ela disse, o meu pai está curado. Eu falei, o quê? Lembra que você falou do tumor? Nós vamos fazer um culto em ação de graça. Porque o meu pai foi para o médico, o laudo veio, era um câncer avançado, estava quase dando metástase. Nossa. Avançado. Estava muito grande, do tamanho de um limão a próstata dele, ele já estava indo no banheiro e saindo sangue. Nossa. E aí a medicina colocou a rádio aqui, meu. E ele começou a fazer. De repente, um dia, eles foram fazer uma biópsia nele, para ver como que estava. E aí descobriram na biópsia que não tinha mais nada. Uau. Aí a médica virou para ele e disse, mas É como? isso. Como que não tem mais nada aí? O senhor operou? Perguntou para ele, o senhor operou? Ele falou, não, eu estou aqui seguindo o que vocês estão me orientando. O protocolo. Protocolo. O senhor operou? Não, não operei. Mas tem uma marca de cirurgia aqui dentro do seu corpo. Tem uma marca na sua próstata. Olha Como isso. se tivessem feito a cirurgia e o ponto tivesse sido tirado há pouco tempo. Nós vamos abrir o senhor para ver isso, porque a gente nunca viu. Show de bola. Nossa. Fizemos o culto de ação de graça, ele com o laudo na mão, chorando, carequinha, tinha caído todo o cabelo, né? Já senhor, quase 70 anos, Nossa. pastor em Minas Gerais. E ali foi um choro, a gente chorou muito, sabe? Então, assim, são situações muito tremendas, específicas, Thalisson, que você não permite, as pessoas voltam para testificar. Mas, olha, desde que bebê, olha, eu vou falar para vocês, gente, criança, Deus me usa muito para falar de criança.
Olha, você vai engravidando, eu acho que já foram mais ou menos umas 17 mulheres. Uau. Que o Senhor me usou e todas as crianças nasceram. Inclusive a minha tá no meio. A sua tá vindo aí. Ai, Jesus. Então, assim, Deus ele é muito tremendo e o Senhor ele é maravilhoso. Então, as pessoas vêm sim testificar e também não. Tem gente que não vê, mas eu fico sabendo. O Senhor me permite ficar sabendo e eu só glorifico a Deus, eu não vou lá. Ah, por que você não vem dar o testemunho? Não. Mas existe uma bênção na gratidão. Se a gente for dentro das Escrituras, a palavra do Senhor fala que Jesus, certa feita, 10, né? Desculpa, gente. 10 leprosos, presta atenção você de casa. 10 leprosos foram falar com Jesus que queriam ser curados. Todos foram curados, mas um só voltou, dos 9. Dos 10. Um só voltou. E o que voltou era samaritano. E aí o Senhor Jesus disse, a salvação chega sobre a tua vida. Então existe uma bênção em testificar. E hoje em dia, você não vê mais as pessoas testificando, às vezes com medo de testificar e causar um rebuliço dentro da igreja. E a gente tem que voltar a testificar. Eu já fui curado de dor de cabeça, de depressão. Eu já fui curado de aneurisma. Eu tinha uma dor de cabeça nesse lado da cabeça que nada, nem remédio passava. E fui curado. Então a gente tem que dar testemunho para as pessoas saberem que Deus ainda faz. Legal. Que Deus ainda cura. Desde uma dor simples até um câncer em estágio avançado. Sensacional. Incrível, né? Incrível. Bom, a gente vai fazer um break de 1 minuto, pessoal. Fica aqui conosco, tá? A gente vai trazer um tema mega importante no nosso segundo bloco. Eu vou falar um pouco a respeito das finanças no mundo espiritual. Se você acha que finanças é brincadeira no mundo espiritual, você está muito enganado. Já te adianto isso. Não sai daqui, a gente volta daqui 1 minutinho. Voltamos para o segundo bloco do Café com Business, esse talk show que está incrível. Já deixa nos comentários aí no YouTube se você está gostando desse episódio inaugural. Quais são as suas dúvidas que você gostaria de perguntar para o Josué? Porque depois nós vamos acessar esses comentários e eu vou pedir para ele dar essa orientação para nós, para trazer todas as respostas para você. E antes da gente continuar, eu tenho um recado para você. Você que é empreendedor, empresário, você que gostaria de ter a sua marca sendo divulgada aqui no nosso Talk Show. Nós temos um espaço para você, patrocinador. É isso mesmo. Se você tem interesse de ser um patrocinador do Café com Business, é muito simples. Você vai mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela, que o nosso time vai entrar em contato com você, para que você possa ter a sua empresa, a sua marca sendo divulgada aqui no Talk Show. Eu vou fazer uma propaganda da sua empresa, da sua marca aqui. É isso mesmo. Toda terça-feira, milhares de pessoas vão saber que a sua empresa existe. Tem interesse? Manda um e-mail que o nosso time vai entrar em contato com você. Bom, voltando agora então, José, para o nosso segundo bloco, para falar um pouquinho do nosso tema central, né, o motivo pelo qual a gente trouxe você aqui, é para falar muito a respeito de como que funcionam as finanças no mundo espiritual e por que esse tema é tão importante. A gente está falando para um público de empreendedores e empresários. São pessoas que estão acostumadas a lidar com muito dinheiro, entrada e saída de dinheiro nas empresas, passa muito dinheiro às vezes na mão do empreendedor e empresário, uma negociação e tudo mais. Então, isso com certeza, né, tem uma visão, uma ótica aí sobre o mundo espiritual. Mas antes de falar sobre esse tema, conta um pouquinho pra gente como que funciona na tua igreja hoje o ministério? Sim, boa pergunta. Até quero mandar um abraço para meus pastores,
pastor Jairo Silva, pastora Vânia Silva, líderes do Ministério MFI, Ministério Fortalecimento Internacional, ali em Lisboa, Portugal. Um beijo para o povo português, Deus abençoe, meus irmãos em Cristo. Né? Eu faço parte desse ministério internacional, é um ministério que me apoiou, meu pastor me deu carta, né, de referência, eu vim com a carta para fazer a obra aqui no Brasil. Estive lá em Portugal, fui em dezembro, peguei a parte, né, essa parte aí do frio da Europa é bravo. A gente tá entrando no frio aqui no Brasil, mas o da Europa é forte. Aliás, falando em frio, vamos tomar um café, né? Na verdade, deixa eu Isso chamar aí, o nosso isso aí. amigo aqui, enquanto ele continua falando. Então, quero agradecer aos meus pastores, né? Eu sou desse ministério, é um ministério muito abençoado. A MFI é um ministério muito top, é um ministério que está começando agora. O pastor Jairo é empresário, inclusive é empresário, ele, a esposa trabalha no restaurante, ele tem uma empresa no Gari, né, que é uma rodoviária lá em Lisboa, fica lá, e é uma rodoviária muito abençoada, que tem a rodoviária embaixo e a ferroviária em cima, né, tem os trens que passam, que levam para até chega aí para a Espanha, se eu não me engano. E é uma bênção, é um casal muito abençoado, uma família de empresários, né? Então, o pastor Jairo, a pastora Vânia, o Jairinho, que é filho deles, um abraço pro Jairinho. O pastor Carlos, que também está aí, que é um homem de Deus também, grande empresário. E o Jairinho, ele tem um quiosque, deixa eu lembrar aqui, no Colombo. O Colombo é um shopping, um dos maiores shoppings que tem em Lisboa, é um shopping maravilhoso. Então é uma família de empresários. Aqui no Brasil eles tinham empresa, né? Eles trabalhavam muito, sempre foram muito unidos, então eles conseguem ter essa união, sabe? É lindo. Eu convivi com eles durante 3 meses. Eu pude ver o meu pastor, como ele lida com as finanças, ele é muito sério com as finanças dele, né? Ele ensina a gente a ofertar, ele ensina a gente a dizimar. É muito importante, porque nós vamos falar sobre isso, né? Espero que tenham perguntas sobre que eu amo falar sobre dízimo, porque eu tenho um histórico, gente, muito profundo com essa área, né? Eu não posso falar do que eu não vivo, e eu vivo isso. Então eu tenho um histórico, eu vivo da obra, e Deus não deixa faltar nada para mim. Deus me supre em tudo, e usa pessoas para me abençoar muito. E o pastor Jairo, a pastora Vânia, são meus pastores. Um abraço, pessoal da MFI, a todos vocês, do Ministério Fortalecimento Internacional, estou bem de saudade, tá bom? Vocês são bênção na minha vida, amo vocês demais. E eu pude conhecer muito, ver um pastor empresário. Né? O meu pastor, então, além de ser pai, além de ser pastor, marido, é empresário. Né? Trabalhei um tempo com a pastora Vânia no restaurante dela. Que legal. Ali foi um momento muito gostoso, muito bom, que fica na Costa da Caparica, né? O restaurante dela, a Oca do Sabor. Inclusive, você que é português, que vai passar aí na Costa da Caparica, não esquece de visitar a Oca do Sabor. Minha pastora cozinha demais. Faz uma comida que os portugueses eles ficam doidos para comer a comida dela. Legal, é muito bom. Então, assim, ali eu pude ver de perto um casal que tem consegue andar junto. Eu achei muito bonito isso. Né? Que consegue ter essa firmeza, essa união, dividir bem as tarefas, sabe? Então é muito bonito. E são meus pastores, é o meu ministério onde eu faço parte. E tenho orgulho de dizer que sou de lá. Né? Tenho muito prazer de dizer que sou de lá. Parabéns, Josué. E conta um pouquinho pra gente então, né? Qual que é a ótica que você tem a respeito, né, das finanças no mundo espiritual? O que é a Bíblia, o que a palavra traz a respeito disso para a gente entender? Olha, o primeiro culto, vamos lá, né? Eu meditando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Aliás, eu quero dizer para você que está em casa que a Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre fé. Né? Se eu não me engano, eu vi o pastor Luciano Subirá citando isso. A Bíblia comenta muito sobre finanças. Por quê? O evangelho precisa ser financiado. Como existem muitas áreas, a nossa vida tem que ser financiada. A gente depende das finanças, né? Então, eu vejo que é de suma importância a gente saber lidar com o dinheiro. E não deixar o dinheiro dominar a gente, mas dominá-lo.
No Antigo Testamento, a forma de moeda, a moeda da época eram animais, o gado, comida, né? Hoje também a gente tem isso como uma moeda, mas hoje nós temos cédulas, cada país tem a sua cédula, tem suas moedas e tem essa organização. Porém, o primeiro culto na Bíblia foi feito com finanças. O primeiro culto. O culto que Caim e Abel prestaram ao Senhor, eles apresentaram para o Senhor como sacrifício as suas finanças. Então as finanças é uma área muito importante, que se a gente não tiver uma saúde boa nas finanças, as outras áreas vão ser afetadas. Então a gente precisa dominar as finanças e não ser dominado por elas. Porque o primeiro culto, Caim ficou com inveja do irmão, por quê? Porque Abel levou para o Senhor o melhor que tinha. Quando o Senhor chega para tratar Caim, ele não trata Caim olhando para Caim dizendo assim, por que você ficou com inveja do seu irmão? Ele diz para Caim, Caim, se você fizer de novo e fizer corretamente, por que eu não aceitaria? Então, as finanças, elas começam aqui. Como que você lida com o dinheiro? Como que você olha o dinheiro? A forma como você observa o dinheiro é importante para saber se você vai ser um grande empresário ou se você vai ser uma pessoa derrotada. Eu vou falar de forma bem clara, porque eu quero ser bem claro nas minhas palavras, né? Então, assim, o Senhor chegou em Caim e disse, Caim, faça de novo, mas me traga o melhor, porque Caim levou o pior que tinha para Deus. O resto. Se em outras religiões, entidades malignas, demônios, espíritos malignos, né, não aceitam qualquer coisa, por que Deus ia aceitar qualquer coisa? Por que Deus aceita qualquer coisa? Deus não aceita qualquer coisa. Então, o Senhor aceitou o culto de Abel, mas rejeitou o culto de Caim. E hoje Deus continua aceitando e rejeitando o culto de muitas pessoas. Porque tem pessoas que acham que Deus aceita tudo, Deus não aceita tudo. Deus não está em todas as igrejas. Tem igreja que Deus está do lado de fora olhando para ver o que é aquilo ali. Meu Deus do céu. Tem igreja que se compara como Caim. Se comporta como Caim. Tem igreja que se comporta como Abel. Leva o melhor para Deus. Então, tem igrejas que Deus está na porta. Por que ele está na porta? Se ele rejeitou lá no início o primeiro culto fora do Éden, né? Porque dentro do Éden, Adão e Eva, eles tinham uma comunhão com Deus no final do dia. A Bíblia deixa isso claro. Mas depois da queda, o primeiro culto teve aceitação e rejeição. Uau. Deus rejeitou Caim e aceitou Abel. Entendi. Por quê? Porque Abel, ele levou para Deus o melhor. Ele levou o melhor do rebanho. Ele levou a primícia. É uma questão de relacionamento. Quanto maior o seu relacionamento com Deus, mais você consegue compreender o propósito do Evangelho. E você não vai ter problema em abençoar o Evangelho. Por quê? Você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Uau. Porque Deus não gosta de nada por emoção. Uma coisa para você que está em casa. Se você pensa que Deus é emotivo demais, que Deus aceita tudo com emoção, como a gente muitas das vezes aceita, não. Deus gosta de um culto racional, está no Novo Testamento. Uau. Eu anotei um negócio aqui muito importante, José. Sim. Eu vou até te fazer uma pergunta já. Você tinha uma pergunta para fazer para ele, né? Qual que era que você falou mesmo? Vamos lá, Josué. Hoje a gente aqui falando para pequenos e médios empresários, né? Sim. Hoje, como que você poderia falar referente a finanças quando aquela pessoa está passando um apertado? Como que ele poderia entregar isso para Deus? Entende? De repente ali... Passando por dificuldade, né? Isso. Como que você colocaria para esse público hoje? Olha, Thalisson, é uma pergunta muito boa, porque Deus é Deus da bonança, é Deus que está na dificuldade, é Deus que está na escassez, é Deus que está naquilo que é muito e naquilo que é pouco. Deus está em todos os momentos. A grande questão é como a gente lida com esses momentos. O apóstolo Paulo disse assim, eu sei ter em abundância como eu sei ter em escassez. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores.
Uau. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo, eu sei lidar com a escassez, e sei lidar com a abundância, e sei lidar com o intermédio aí. Não tô tendo nem tanto, mas também não está faltando. Então, o meu recado para os grandes empresários, médios, micro, para você que é magnata, para você que não chegou aos pés de Salomão, mas ganha muito dinheiro, se você está passando por uma dificuldade agora, primeiro, entenda o momento que você está vivendo. Entenda esse momento. E se você crê que Deus pode mudar isso, tenha paciência, fale com Deus. Eu sei que o meu mês não espera, as contas não esperam. Mas tenha paciência, porque Deus pode mudar situações. Deus muda. Deus pode mudar. Eu acredito que Deus, ele é Deus de providência. Vou falar sobre Agar. Agar deixou o menino para morrer. E Deus falou, pega o menino. Quando ela pegou o menino, quando ela pegou o problema que ela queria deixar, ela queria olhar de longe o problema. Ali naquele momento, Agar estava olhando aquela criança, esperando aquela criança morrer. Na cabeça dela era o problema dela, ia se resolver com a morte. Talvez você que está aí, está achando que vai falir, não vai. Lembra dessa história de Agar, medita nessa história de Agar. O que Agar fez? Ela ouviu a voz de Deus. Agora é o momento de você parar e ouvir Deus falar com você. O que ela fez? Ela foi até a criança. Deus disse, pega o problema. Deus não quer, empresário, que você fuja do problema. Deus quer que você encare esse problema. Você precisa encarar isso. Você precisa pegar isso. Deus está falando para essas pessoas, pegue o problema. Não deixe o problema de lado. Não ignore. Tem gente que não, vou ignorar. Não, pega o problema, sinta ele, vai chorando, mas pega o problema. Quando Agar fez isso, ela viu o poço de água. A Bíblia diz que Deus abriu a visão e ela viu o poço. Era uma provisão. Anota isso. Anota isso. A partir do momento que você se acalmar e confiar na direção de Deus, você vai ver o que antes estava diante dos teus olhos, mas você não conseguia enxergar. Então, o primeiro passo é confiar. É isso. Muito bom. Confiar. Muito bom. Maravilha, sensacional, né? Show. Incrível. Josué, só um ponto importante, tá? Eu anotei aqui algo que me chamou muita atenção na sua fala, que é o seguinte. Sim. Você disse que da mesma forma como Deus, ele aceitou o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim, que hoje, no contexto atual, Deus também, ele não está presente em alguns cultos, em outros ele está presente. Sim. Cara, isso é tanto quanto preocupante, porque assim, eu queria entender qual que é a tua visão sobre isso, o que é a palavra diz sobre isso, mas a gente sabe que hoje, ainda mais no Brasil, Sim, né? sim. No meio evangélico tem muito escândalo, envolvendo finança, envolvendo dinheiro, envolvendo... E assim, isso é uma preocupação, acho que geral. Né? Não tem alguém que não esteja no corpo que não pense, poxa, inclusive isso é um impeditivo de dízimo em muitas igrejas. Tem igreja que não consegue avançar com relação a isso, porque acaba absorvendo, às vezes, fruto ruim de escândalos que nem foi causado por aquele igreja. Qual que é a tua visão sobre isso? Explica melhor essa tua fala. Olha, a minha visão sobre isso é o seguinte, eu vou procurar ser bem direto e prático com as minhas palavras. Quando o Senhor aceita o culto de Abel e rejeita o de Caim, Deus está olhando um todo. A forma como foi apresentado, forma racional. Racional. Não foi algo emocional. Abel escolheu o melhor que tinha, ele sabia que tinha o melhor ali. E ele pegou o melhor, a primícia, e levou para o altar. É uma questão de consciência e relacionamento com Deus. Porque Abel não estava Adão não era o pastor de Abel e nem de Caim. Eva não era a pastora dos filhos, nem Adão era o pastor dos filhos. Eles falavam diretamente com Deus. Era um culto que eles se relacionavam com Deus de uma forma direta ainda. Então, se a gente parar para olhar de forma lógica, eles não estão lidando com o pastor, eles estão lidando com o próprio Deus. Então, quando você vai ofertar, você tem que lembrar, eu não estou dando o dinheiro para o meu pastor. Eu estou levando o dinheiro para o meu Deus. O sacerdote que vai administrar isso é problema dele com o Senhor. O povo de Israel não deixava de levar ofertas no tempo de Samuel, quando Samuel foi criado na casa de Eli, mas não se corrompeu.
Nem todo mundo que está na igreja é um sacerdote corrompido. O meu pastor mesmo, ele não chegou em mim e me obrigou a dar dízimo. Ele chegou em mim e perguntou, como que é o seu relacionamento com as finanças? Ele despertou essa consciência. Ele despertou, ele falou para mim, faça isso por causa do Senhor, não por minha causa. Mas eu vi o meu pastor sempre honrando a todo culto ele, a esposa, os filhos, a filha, o genro, todos eles honram ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Eu vi isso durante 3 meses. Então, é uma questão da liderança. Primeiro, a liderança tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Se eu sou um pastor de tempo integral, eu tenho que dar exemplo na minha congregação que eu estou ofertando. Eu tenho que mostrar não para uma questão de ego, não é afagar o ego, é uma questão de prática. Entendi. Eu oferto porque eu amo a Deus, que eu quero ser exemplo para vocês. E depois eu tenho que ter um estudo, tem que ter um ensinamento, trabalhar o psicológico dos cristãos, porque tem muita gente com mente de escassez. Uma mente escassa, é uma mente avarenta, isso é pecado. Tem gente que não quer ofertar, não é porque o pastor não ensinou, é porque é avarento. E a gente não pode ser avarento, né? A gente tem que ofertar de forma voluntária, porque eu amo a Deus, e aí o Senhor aceita. Então o Senhor olha o culto como um todo, mas as finanças é uma das partes mais importantes do culto. Racional. O que a viúva... Gente, a viúva, vamos lá no Novo Testamento, a viúva chegou e deu tudo que tinha. A fé dela alcançava isso. Se ela ia ficar sem comer ou não, se ela ficou sem comer ou não depois, a gente não sabe, mas porque é por você. Não é pelo seu pastor, não é pelo seu esposo, não é pelo seu filho, é por você. Eu estou fazendo, e a Bíblia fala, aquele que dá com alegria, não por falta. Não, tem uma palavra mesmo, né? Deus ama o que dá. Cada um de acordo com o que determina seu coração, pois Deus ama aquele que dá com alegria, não por pesar, não por falta. Não por falta. Então o que aquela viúva fez? Eu vou dar tudo. Eu estou grata hoje a um tal... O nível de gratidão que eu... Gente, olha que coisa linda. O nível de gratidão que eu tenho é tudo. Isso é um nível de consciência de relacionamentos. E aí ela deu tudo. Jesus disse, essa aqui deu tudo. Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Vou criar aqui um cenário, tá, gente? Um contexto. Vamos supor que fosse 5 centavos. Mas era tudo que ela tinha. Ela deu os únicos 5 centavos que ela tinha. E aí Jesus disse, teve gente que chegou aqui com 1.000, teve gente que chegou com 500 mil euros, teve gente que chegou com 400 mil dólares, mas essa mulher deu tudo. Você está entendendo? E ele usa ela, hoje ela é usada no cristianismo como exemplo de fé e doação. Uau. Que é doar. É voluntário. Não é uma coisa que eu forço. Não é por pesar. E isso Deus observa no culto. Deus observa tudo. A forma como está sendo conduzido, o temor. Porque tem pessoas que brincam no culto. Hoje tem igreja, eu vou falar isso aqui, mas entenda você que é pastor que está me ouvindo, que eu não estou criticando a tua igreja. Eu acho muito bonita essa evolução dos templos, o fundo preto, a igreja da parede preta, não tenho que discriminação contra isso, de forma alguma. Mas eu acho que tem igreja que está encarando o culto como um show. Não é culto, é show. O símbolo do altar, ter um altar ali, é necessário por quê? Porque aquilo vai falar com a minha consciência. Esse é um lugar que eu tenho que subir, no mínimo, em santidade. Agora as pessoas estão trocando e tá achando que é show e não é show. Gente, culto não é show, culto é coisa séria. As outras religiões, se você olhar, não vou citar aqui, mas outras religiões levam o culto muito a sério. Não se pode certo tipo de roupa, não se pode falar a hora errada, senão toma punição, não pode. O satanismo, existe uma lei, Agora chega o cristianismo, o povo leva a pipoca para dentro da igreja. Vai comer. O povo masca chiclete, tira o chiclete e coloca debaixo do banco. O povo fica fazendo piada o culto inteiro. Atrapalha o irmão a cultuar. Então fica em casa. Porque culto é coisa séria. Então por isso que tem culto e tem cultos que Deus está, mas ele está separando Abel de Caim. Está separando o joio do trigo. Ele está olhando e dizendo, isso aqui é Abel, isso aqui é Caim. Uau. Forte, hein? Forte, né? Anotou aí, irmão? Cara, tá tudo anotado aqui. Vocês verem que eu tô aqui. Se você não tá anotando aí, você tá perdendo, tá? Já deixa esse aviso. Meu irmão, olha só.
Muito bate-papo bacana aqui. A gente precisava até se aprofundar muito mais nesse tema, tá? Sim. Por conta mesmo dessa visão, né? Inclusive que a Bíblia trabalha. Por exemplo, eu não sabia que a Bíblia fala muito mais sobre finanças do que sobre fé. Muito mais. Então, assim, uma das coisas que eu lembro também, assim, na palavra muito forte é que a Bíblia deixa clara que existe um senhor da riqueza, né? O nome dele é Mamon. Isso, Mamon. De tantos, foi muito bom você ressaltar isso. A gente vai ter outros momentos, teremos mais, espero que seja o primeiro de muitos, que a gente vai colocar temas bem específicos e agora a gente vai conseguir adentrar mais, né? Bem lá lá onde está o Titanic, no profundo, no profundo, do profundo. Então, assim, vamos lá, vamos falar sobre isso. A Bíblia fala, a Bíblia dá nome a alguns principados. Tem alguns principados aí da palavra do Senhor que são eles dão nome, né? Beelzebul, Baal, deuses, Astarote, como a Milcom. Existem vários deuses, são todos principados. E a gente ouve falar sobre Mamon. Mamon é o principado do dinheiro. É uma casta de demônios, né? Ele é um príncipe, mas debaixo dele existe toda uma hierarquia que trabalha no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Existem espíritos que trabalham diretamente com a questão das finanças. Então, a gente tem que consagrar o Senhor. A Bíblia fala que a gente tem que consagrar toda a nossa renda a Ele. E como consagrar? De forma racional, tirando uma parte e abençoando a obra dele, dizendo, Senhor, todo o meu 90% que está aqui é seu, mas eu vou te dar 10 aqui só para lembrar o Senhor que o Senhor me deu 100. Uau. Então, ele trabalha de forma séria, os demônios trabalham, isso a gente vai falar em outros podcasts aqui, outros talk shows aqui, mas os demônios trabalham de forma sistematizada e de forma ordenada. Eles são inteligentes, e principalmente também nessa área, porque o satanismo mesmo, o verdadeiro satanismo, ele não é exposto, tá? Satanismo que fica sendo exposto não é satanismo, é piada. Satanismo verdadeiro, ele é oculto, porque eles trabalham na escuridão. Na escuridão. E eles são fortemente financiados. Uau, fortíssimo, né, irmão? Incrível, né? Meu irmão, é o seguinte, a gente está chegando ao fim do nosso programa, tá? E a gente tem 2 quadros aqui para encerrar esse programa, tá? Então, assim, primeiramente, eu queria muito te fazer um convite a uma reflexão agora, tá? Se o Josué pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou morta, na história da humanidade, quem seria essa pessoa e por que você escolheu ela? Olha, falando sobre finanças, a pessoa que eu me sentaria, eu até meditei sobre, eu estava pensando mais ou menos sobre isso, assim, não é pensando, eu estava meditando sobre a história dele e eu me sentaria para tomar um café sobre finanças com José. José, do Egito. Por quê? Porque José, ele levantou uma nação que ia ficar quebrada financeiramente. Ele recebeu uma ordem de Deus, ele recebeu uma orientação de Deus e ele conseguiu tornar aquela nação a nação referência na área das finanças num momento de crise mundial. Uau. Então eu me sentaria para tomar um café com José e perguntar para ele como que foi esse processo, como que foi toda essa Como você conduziu, dinâmica, né? Como que você se tornou governador do Egito? Imagina tomar um café com José. Zafanate Paneia. Ele tem, é importante ressaltar, tá? José tem um nome registrado aí com os grandes do Egito. Se você for estudar Zafanate Paneia, é o nome, né? Ele ficou na história do Egito, então ele fez história. Eu me sentaria com ele sem sombra de dúvida. Para perguntar para ele, José, como que foi isso? Como que você conduziu tudo isso? Porque Deus, ele tem um momento de exaltar a nossa vida, até financeiramente, de cumprimento. Quando ele faz mesmo. Porque você vê que José pediu para ser lembrado. Sim. Pelo homem. Lembra-te de mim quando você estiver na presença do rei. Acho que era o copeiro, né? Copeiro. Falou pro copeiro, lembra de mim. O copeiro não lembrou, porque o homem não vai lembrar, mas Deus vai. Quando o ladrão da cruz, para me encerrar, o ladrão da cruz, os 2 ladrões da cruz, um deles disse que não acreditava no que estava acontecendo ali com Jesus. Mas o outro disse, Senhor, lembra-te de mim. Ele disse, ainda hoje. Então isso é para você lembrar. Ainda
hoje. Eu posso pedir para o Tarso, lembra de mim. Diego, lembra de mim. Vocês não vão lembrar. Mas Jesus não vai esquecer. Maravilhoso. Uau. Sensacional. Jesus disse, ainda hoje. Você morreu, eu já estou lembrando de você. Incrível, incrível. Nossa, perfeito, amigo. Acho que Top. é muito bom a tua reflexão do café. E vamos lá, para a gente encerrar então, né, Sim, o nosso sim. programa. Imagina que agora o mundo inteiro vai receber uma mensagem do Josué. Essa mensagem vai chegar para todas as pessoas do mundo. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, SMS, vai aparecer Sim. na tela, no outdoor, na TV. Qual seria a mensagem do Josué para o mundo? Olha para a tua câmera agora, dá essa mensagem para a tua audiência. Qual é a tua mensagem para o mundo, Josué? Olha, dentro do assunto que nós tratamos, a mensagem que eu deixo para você é: consagre ao Senhor toda a tua renda. Consagre a Deus. Se você crê nele, e eu te faço um convite a caminhar com ele. E se você crê, consagre a ele toda a sua renda, toda a sua fase, tudo que você tem, né? Toda a sua finança, todas as suas finanças, tudo, roupa, sapato, tudo isso é físico e é financeiro. E diga para o Senhor, tudo que tem aqui, até os alimentos da minha casa são teus. Me ajuda a administrar o que não é meu. Eu te convido a fazer uma entrega ao Senhor da tua renda e da tua casa, porque você não vai para lugar nenhum se você não tiver condições financeiras. Você não faz nada hoje se você não tiver condições financeiras. Para viver, você precisa de condições financeiras. Então, eu deixo essa reflexão para você, eu deixo essa mensagem para você. Consagre ao Senhor todos os teus bens. E o Senhor vai estabelecer o teu caminho. Maravilhoso, meu amigo. Deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir também no Sim, Instagram. olha só, Josué Richard, oficial no Instagram. No TikTok também, Josué Richard. Vai ser inconfundível. Você vai ver esse rosto aqui. Você vai me ver lá. É só seguir aí as minhas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram a gente tem muitos reacts lá. Eu sou um pouquinho debochado, faço uns deboches, porque a gente tem que confrontar o povo tem que ser confrontado. Então, dentro disso, às vezes o pessoal acha um pouco estranho. Ah, você no altar é de uma forma, ali você está reagindo, mas não é porque é cômico, não é porque é engraçado que não deixou de ter. É isso que eu queria ressaltar rapidinho. Os meus vídeos, eles têm um tom cômico, até de deboche um pouco. Mas isso não deixa de eu levar para você uma mensagem. Através disso eu estou levando para você, se você parar para pensar, você vai ver a mensagem que eu quero te passar através desses vídeos. E espero que você goste, curta, comenta, compartilha. E é isso. Maravilha, Maravilha, show de bola. Muito obrigado Amém. pela tua presença aqui comigo com o Thaleson nesse episódio. Amém. Foi um prazer. Do nosso talk show, tá legal? Bom, para você que está nos assistindo até agora, que nos acompanhou, nós agradecemos pela tua audiência. Compartilha esse programa com todas as pessoas que você precisa enviar, que você sente que precisam receber essa mensagem. Você vai encontrar todas as nossas redes sociais aqui embaixo na legenda. E a gente espera você no nosso próximo Café com Business Talk Show. A gente se vê na próxima, hein? Tchau!